Irmãos, ao menos uma vez na nossa vida, a gente se encontra que a nossa vida de uma forma de pé na beira de um perigoso penhasco. Você não tem como sair dessa. Você está pronto para cair para o abismo. Uma queda livre. Você sente que chegou àquela coisa que você nunca imaginou. Sim, vagarosamente ou tranquilamente, a gente pensa que essas coisas não vão acontecer comigo. Quando a gente pensa dessa forma, o momento mais tranquilo da sua vida, surge um problema. Que você se encontra, aquele que você queria escapar, aquele que você queria ser desviado, mas sua vida se encontra, que você está na beira de um penhasco perigoso. O que você vai fazer? Várias formas. Você trabalhou, você lutou, suou, realmente você esforçou na sua vida. Você viajou menos, trabalhou mais, descansou menos, trabalhou mais, diminuiu o encontro, porque para trabalhar mais. E agora vê que você está cuidando da sua vida, da família, e você pega uma doença incurável. De repente, sua vida totalmente cai para baixo. Sim, você lutou e relutou, mas sua economia sempre te persegue. Uma dívida que você sairia bem, faz um empréstimo de lá para cá, mas você chega a um momento que você não dá para aguentar, suportar mais essa dívida, que agora pesa totalmente sua vida. Sim, você amou, sim, você gostou, você suportou, lutou, fez tudo, mas chegou um momento que você não dá para suportar, não dá para salvar mais seu casamento. Agora, divórcio. Sim, os filhos que você dedicaram toda a sua vida. Mas chega um momento que agora já não houve conversa faz tempo. Sim, você esforçou, caprichou pela sua experiência, até sociedade, tudo, com seu sócio, mas chegou que sua empresa que você trabalhou toda a sua vida faliu. Agora você nem tem crédito para recomeçar. Irmãos, várias formas, né? Que você lutou fielmente uma empresa, assim, aquela oficina, aquele escritório, mas você nunca imaginou que seu nome está na primeira lista de demissão. Nós se encontrarmos nossa vida é assim. Um momento muito perigoso, que a gente está à beira de um perigoso penhasco mesmo. Irmãos, de acordo com a palavra de Deus, nós sabemos muito bem, em João capítulo 18, que Jesus Cristo foi capturado, levado para interrogações de várias pessoas. Cada cenário que ele passava, nada mais, sua morte aproximava. Realmente, Jesus Cristo se encontra nesse momento da beira de um penhasco perigoso. Como que ele reagiu? E nós, quando a gente se encontra um momento desse tipo, que a gente não tem mais saída, qualquer momento você vai cair. E você sabe que isso também não vai durar muito, você fica sustentado de pé. Você vai cair. E agora? Você não quer uma virada misteriosa? Virada da sua vida? Né? Eu gosto daquela brincadeira que a gente faz, bolo de aniversário, né? Que agora uma belinha muito especial, né? A gente canta, as crianças adoram, depois a gente apaga a vela, apagou, mas daqui a pouco acende de novo. Aí a gente tenta apagar de novo, aí acende de novo.
quando eu vejo esse cenário, eu penso assim, essa é minha vida. Será que isso é minha vida? Todo mundo acha que minha vida já se apagou. Todo mundo acha que se apagou, queria virar. Aí nasceu o quê? Acende de novo. Aí apaga. Apagou. Vamos cortar bolo. Aí acende de novo. Não queremos uma vida dessa? Pessoal, então nós precisamos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. Era o momento mais difícil, porque para Ele é vida ou a morte. Ou melhor, Ele estava indo para a morte. Mas, irmãos, se a gente experimenta esse relacionamento íntimo com Deus, na beira de um penhasco perigoso, então, irmãos, isso não é fim. Porque Deus está fazendo alguma coisa nesse processo. Irmãos, se a gente precisa realmente essa virada, olha esse cenário que a gente leu. Esse capítulo 18, versículo 1 a 11, que a gente já estudou, né? Outros dias passados, domingos, nada mais, ele foi capturado. Capturado pelo um dos seus discípulos, que traiu, Judas Iscariote. Sabia aquele local que ele ora, né? Pelo seu costume, e Monte Getsemane, Monte das Oliveiras. E realmente ele foi pego, capturado. E assim, em seguida, ele foi levado. Mas olha, versículo 12, né? Se alguém tem Bíblia, que a gente não leu, cenário muito cômico. Vamos ler todo mundo junto? Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manetaram-no. Sabe o que é isso? Esse comandante é nada mais, a palavra original chama Quiliarcos, que nada mais, o comandante de 1000 pessoas. Olha, para capturar Jesus Cristo, ele foi, eu sei que pagou uma propina, né? Só para mostrar que isso não é qualquer captura não, uma captura oficial. Né? Tenho certeza que ele não trouxe 1000 soldados, mas usou esse comandante. Sabe que comandante de 1000 soldados naquela época, pessoal? Que pelo menos tem 240 pessoas de cavalaria e 760 soldados. 1000 soldados. Usa um comandante desse para capturar Jesus Cristo? Foi usado. Ainda a guarda particular dos sumos sacerdotes e fariseus. Foram assim. E ainda essa palavra que eles prenderam Jesus, manietaram, esse é um verbo militar naquela época, que realmente capturou ele como prisioneiro. Um homem muito perigoso, rebelde, conspirador. Imagina aquele cenário. Ele foi pego assim de Jesus Cristo, versículo 13, ele foi mandado primeiramente um homem que chama Anás. Quem é Anás? Nem era sumo sacerdote, ele era ex-sumo sacerdote. Ele, em relacionamento com Caifás, era sogro e genro. Seu genro que era sumo sacerdote daquela época. Olha aqui, ó. Conduziram Jesus primeiramente a Anás. João queria diferenciar que Jesus Cristo foi interrogado por Anás antes de passar Caifás. Por isso que ele fala primeiramente Anás. Esse termo, né? Termo de lei, advocacia. Primeiramente Anás. Por quê? Naquela época, para executar uma coisa conspirador como Jesus Cristo, que nós lemos hoje texto, que Pilatos pergunta, por que vocês trouxeram? Vocês não têm lei? Por que trouxe esse homem judeu? Não tem nada a ver comigo. O que sacerdotes falaram? A gente não tem lei para matar. Olha aqui, ó. Porque naquela época, uma sentença dessa, um grande perigoso, um homem assim, e que nada mais tem que ter autorização de sentença à morte sobre seu governador, que é ligado com o Império Romano. Então eles não tinham como matar Jesus. Aí o que eles tinham que fazer? Para fazer isso, esse processo, eles têm que fazer reunião do Sinédrio. E reunião de anciãos extraordinária, de 70 pessoas. Como que vai reunir? Tem WhatsApp aí?
naquela época, não dá, como que... E tem que mandar 70 mensageiros para chamar. Então, para ganhar tempo, eles levaram esse homem para onde? Jesus para Anás, para ganhar tempo. E que ele, fazendo interrogação, nesse tempo, pessoas chamando para fazer reunião extraordinária. E Jesus Cristo fica apanhado. E Anas pergunta a mesma coisa que ele, sabia tudo. Ele pergunta, o que você ensinou? Qual é o seu ensino? Aí Jesus fala, você não ouviu? Todo mundo sabe o que eu ensinei. Fala sobre seus discípulos, você sabe quem são. Qual que é a sua pergunta? Aí ele leva bofetada, ele leva. Né? Aí Jesus Cristo fala, o que eu fiz errado? Por que você me trata assim, me bate? Porque só para ganhar tempo. Só para ganhar tempo. Na nossa vida é assim. Pessoas jogam a pergunta, pensa que a pessoa não sabe? Sabe tudo. Só para te testar. Só para pegar cilada. Sabe tudo, pessoal. A pessoa quer saber, conversando contigo? De jeito nenhum. Irmãos, assim que foi levado Jesus Cristo, Caifás. Aonde o texto não mostra a Caifás, sua interrogação. Aí houve uma reunião, aí que eles decidem que a gente não tem lei para executá-lo. Então, vamos levar para o Pilatos. Também a gente quer não sujar a mão, porque amanhã é Páscoa. É assim. Fazendo uma tremenda maldade, mas eles não querem nenhum pingo de sangue na sua roupa. E isso que estava fazendo. E Jesus Cristo indo aí, mas ele passou várias pessoas, Anás, Caifás, até Pilatos. Irmãos, como que pode a gente vencer quando a gente se encontra à beira do penhasco na nossa vida? Primeiro ponto, nada mais, a gente não pode ter medo das pessoas. Mas por que não ter medo das pessoas? Nada mais, a gente tem que confiar e esperar somente em Deus. Pessoas falam, o que é a gente acreditar em Deus? O que é isso? Se você acredita nisso, você dá para saber. Confiar no Senhor, confiar em Deus, sabe o que significa? Que você não tem medo das pessoas. Repita comigo, pessoal. Confiar em Deus. Confiar em Deus. Significa não ter medo das pessoas. Você dá para ver. Mesmo que você diz que confia em Deus, mas ao mesmo tempo você tem medo das pessoas, então você não tem confiança em Deus. Não, vamos agir pela fé. Sim, a gente tem que vencer pela fé, mas ao mesmo tempo, seu interior, você tem medo das pessoas, então você não tem fé em Deus. Irmãos, nós sabemos muito bem, disse Salmista 56, versículo 11, neste Deus, e Deus que nos confiamos, ponho minha confiança e nada temerei, que me pode fazer o homem. O que o homem vai fazer? Vamos ler todo mundo junto? Já? Neste Deus. Quando você confia em Deus, você não tem temor. Mas se você não tem essa confiança, você sabe que você vê, essas pessoas são muito maior que seu Deus. Ou melhor, muito maior que sua confiança, sua fé. Irmãos, nós sabemos muito bem, esse bom exemplo é nada mais, foi amigo de Daniel. Lembra Daniel, em cativeiro na sua vida babilônica? E seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego, lembra? E eles foram rapazes bons, foram invadidos, né, sua nação, Judá, pelo Império Babilônico, levaram todos eles cativeiros. Mas esses rapazes, a família boa, nobres, muito educados. Quando eles chegaram à Babilônia, eles aprenderam toda a cultura e começaram a servir seu rei, Nabucodonosor, imperador. Até o imperador ficou apaixonado por esses caras, porque o cara era gentleman mesmo. O cara era muito obediente. Mas houve ciúme naquela região, né? Por quê? Só aqueles caras que Deus rei está tratando bem, aí eles começam a fazer uma conspiração. Esse cara só serve Deus, só faz adoração a Deus. Então vamos a gente criar, em nome do nosso rei Nabucodonosor, vamos fazer um ídolo de tudo pintado, feito de ouro. E todo mundo tem uma hora marcada, quando tem sino, ouve esse sinal, e todo mundo tem que adorá-lo.
Senão, esse não respeita nosso rei. Aí eles falaram, né, boato. Aqueles amigos, Daniel e amigos, não adoram esse ídolo que nosso rei fez. Aí ficou assim. Aí Nabucodonosor, ele ficou indignado, né? Não, eu confio, aqueles caras, realmente isso, rei. Aqueles caras não adoram, não te respeitam. Está vendo você dando privilégio para eles, mas eles não prestam. Aí, rei Nabucodonosor chama esses 3 amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí ele fala, rei mesmo, persuade eles. Ô jovens, tudo bem, o que passou, passou, mas agora vocês têm que adorar esse Deus, esse ídolo. Então eu vou poupar a sua vida. Não importa o que vocês fizeram antes, se vocês adoram agora, então vocês vão sair aqui vivos e vamos trabalhar junto. Daniel capítulo 3, versículo 16. Como que esses 3 amigos de Daniel falam? Responde ao rei. Daniel 3, versículo 16. Vamos lá, todo mundo junto? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto isto não necessitamos de te responder. Isso mesmo, pessoal. Irmãos, domingo passado a gente compartilhou. É muito difícil um homem realmente conhecer outras pessoas, conhecendo através das suas palavras e suas atitudes, assim por diante. Muito importante suas ações, suas palavras, mas importante é seu coração. Realmente, a pessoa falou, mas aquele coração é diferente, totalmente diferente. Não é assim quando a gente cria um filho adolescente, assim, que está dando dor de cabeça, aí de repente mãe fala assim, ô filho, você não é mais meu filho não, sai. Se você quer fazer assim, fazer bagunça, você faz tudo besteira, então pode sair. Não fala assim? Aí daqui a pouco a mamãe fala assim, filho, vem aqui tomar lanche. Por quê? Despedida da saída do seu filho? Né? Também a mãe fala, você é uma filha mal criada, mesmo. Chega, você vai embora, você não presta, você quer tomar sua decisão, então vai embora. Aí, filha chega tarde, mamãe pergunta, né? Hoje você chegou tarde. Pô, já mandou embora porque chega tarde, cedo, não tem importância. Irmãos, o que é mais importante é coração, entenda bem. Por isso, jovem, quando seus pais gritam e dão, assim, né, ameaça, vê coração, né? Não é assim? Meus netos, vocês bagunceiros, vocês não têm direito de comer, não comem nada. Depois, vou trazer, aqui tem, polo que você gosta. Tem que entender o coração. Como que está nosso coração? Realmente confia no Senhor? Então, por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego falou para o rei, Senhor rei Nabucodonosor, a gente não precisa falar, vai acontecer as coisas. Versículo 17, vamos ler todo mundo junto? Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar nós, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se Deus quiser, se Ele realmente é vivo, porque a gente serve esse Deus vivo, então Ele vai tirar a gente da fornalha, do fogo. Não é fornalha de sauna úmida que a gente gosta. É fogo. E também Ele vai nos salvar, tirar das suas mãos. Versículo 18, vamos lá todo mundo junto? Se não é o quê? Se Ele não ajudar, né? Se Ele não tirar. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isso quer dizer o quê? A gente vai virar churrasco. Não é isso que está falando? Repita comigo. Se realmente eu acredito no Senhor, eu vou entrar numa fornalha de fogo. Eles entraram ou não entraram? Todo mundo conhece. Se você confia, Senhor mesmo, você vai entrar num beco sem saída. Você vai entrar num lamaçal. Você vai entrar
um problemão, você vai entrar numa fornalha que não tem saída, que vai consumir toda a sua vida. Sim, você vai virar um churrasco. Se você crê em Deus, e sempre uma vida boa, joia, então, irmãos, esse Deus meio esquisito, deve ser fajuto. Isso não é verdadeiro Deus. Quando acontecer essas coisas que a gente dá para saber que a gente realmente tem plena confiança no Senhor. Jesus Cristo foi levado à noite. A gente sabe, você quando lê João 18, um cenário muito triste. Jesus Cristo levado para Anás, lá foi maltratado, apanhado, aí leva para Caifa, depois leva para Pilatos, açoitado, meio integrado, seu discípulo predileto de Pedro, fazendo negação. É triste, pessoal, ver. Lê esse cenário. E Jesus Cristo sendo assim. Mas ele confiou em quem? Ele confiou em quem? Deus. Ele não tinha temor a homens. É essa, irmãos. Realmente, você tem medo? Quando acontece uma situação difícil, sabe por que a gente tem medo? Pelo menos por causa de 3 essências. Tem 3 principais problemas. Quando acontece que sua vida se encontra a uma beira de um penhasco perigoso, né, que você vai pronto para cair, nada mais 3 coisas. Por que você tem medo quando a situação é assim? Porque, em primeiro lugar, você sabe que você vai perder. Perder o quê? O que você trabalhou até hoje. Você tem medo de perder sua posição, que você conseguiu chegar até hoje. Onde você chegou? O que você ganhou? Suou, lutou, relutou. Realmente você foi humilhado, você é batalhador, e realmente você chegou até aqui. Agora você sabe que agora eu vou perder. Então você tem medo. Medo de perder. Segundo, você tem medo nessa situação. Por quê? Você vê que uma e outras pessoas começou a sair de você, deixar você sozinho. Logo você sente que no seu redor não tem ninguém. Você sobrou só você. Você começa a sentir solidão. Você sente que você é totalmente alienada. Você vê aqueles amigos já faz tempo que não liga. É aquele toda hora, né? Toda hora. Pipi, pipi, toda hora, né? Às vezes eu penso, né? Sem celular, como que a gente vivia? Poxa vida. Como que a gente... todo mundo somos o quê? Escravos de celular, não é assim? Não é assim? Quando você sai da casa, você pode sair da casa, você perde tudo, mas sai da casa, você pode... Não, eu não trouxe celular. Volta. Não é assim? Quando acontece uma coisa importante, o que você procura? Celular. Quando acontece uma coisa tragédia, procura quem? Celular. Você não tem ninguém, não tem... Você está esperando em algum lugar, você olhou o quê? Celular. E você entra no restaurante, todo amigo, está conversando, festejando, tal, mas todo mundo fazendo o quê? Poxa vida. Irmãos, você sente que você está sozinho. E agora você fala assim, não, eu não estou sozinho, pastor. Por quê? Eu estou com o celular. Está difícil. Pastor, de jeito nenhum, eu tenho com muitos amigos. Como? Olha, meus seguidores. Está louco. Pessoal. Irmãos, a gente tem medo. Medo de quê? Medo de ficar só. Terceiro ponto, por que tem medo? Medo que o quê? O que vai acontecer agora é imprevisto. Imprevisível. Você nunca experimentou. Então você tem medo. Homem tem medo. Com um acontecimento tragédia, um momento muito perigoso, quando sua vida se encontra na beira de um penhasco, homem tem medo dos homens, das pessoas. Por quê? É por causa disso que você tem medo de perder o que você tem agora. Você tem medo de ficar só, ser abandonado, esquecido. Tem medo de o quê? O que vai acontecer. Não dá para imaginar, não dá para preparar. Jesus Cristo, mas nessa ocasião, ele tinha confiança. Confiança em Deus. Esse é o primeiro ponto, pessoal.
Segundo ponto, é muito interessante, aquele cenário todo. Jesus Cristo está indo para cada vez aproximando a morte, né? Morte da cruz. Mas essa morte da cruz termina a vida de Jesus Cristo, pessoal? A gente sabe toda a história. Depois dessa morte, o que acontece? Ressurreição, pessoal. Ressurreição, não é só ressurreição. Quando a gente fala ressurreição, porque alguém já morreu, pessoal. Se alguém não morreu, não existe ressurreição. É continuação da vida. Melhorou a vida foi curado. Mas se a gente fala que a minha vida ressuscitou, totalmente nova vida, pessoal. Porque a pessoa morreu. Mas segundo ponto, vamos ler todo mundo junto? A gente tem que esperar o quê? Espere a graça de Deus que transforma o mal para o bem. Irmãos, tem maldade no nosso redor. Tem mal. Você gosta de mal? Você quer que sua situação mal, suas coisas maldade acabando sua vida? Isso que você quer? Mas sabe uma coisa? Deus usa essa maldade. E agora? Vamos ler Provérbio 16, capítulo 16, versículo 4, Provérbio. Está escrito assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Vamos ler todo mundo junto? Já? O Senhor para determinados fins, e até o perverso para o dia da... Aquele cara é ruim, aquele cara é mau, esses caras não prestam, hienas, esses caras não prestam. Mas também Deus fez isso porque precisa. Nós conhecemos muito bem, irmãos, história de José, lembra? Quando eu era neófito, um crente recente, né? Nossa, quando eu li essa palavra, ouvi a história de José, eu fiquei feliz da vida. Porque eu tenho 6 irmãos, né? Quem tem muitos irmãos sabe disso. Quando numa boa, é joia, mas quando tem problema, todo mundo briga. Uma vez todo mundo foi inimigo, amigo, assim por diante. Quando a gente cresceu, né, agora tem todo mundo de idade, agora tem própria família, tem seus próprios filhos, até netos, a gente reúne, a gente tem medo. Porque quando tem um jantar, a gente conversa coisas assim, meu papo falado, você está bem, tá saúde, tá, aí tem que sair logo, senão, se por acaso alguém falar aquele passado, tocou aquele teclado, aí começa a bombardear tudo. Você fez isso, você... Então, a gente, como agora a gente tem experiência, por exemplo, eu encontro e falo assim, vamos comer, tá, vamos agradecer, você está bem, tá, tchau. Sai logo. Se você sentou, fica o tempo muito perigoso. Irmãos, mas quando eu conheci essa história de José, eu falei, aleluia. Seu irmão, você brigou alguma vez, irmãos, não é assim? Ninguém brigou? Brigou, né? Mas seus irmãos, eles programaram para te vender como escravo. Lá na China, Coreia do Norte. Vamos pegar Ricardo, vamos a gente vender lá para coreanos, lá no norte. Ele só sai lá morte. Já imaginou? Eu vi, José foi assim. Um cara foi vendido pelos próprios seus irmãos. Irmão, ele foi vendido, várias mãos, passou para várias mãos, chegou até um general Potifar, não é assim? Aí que ele se tornou mordomo um dia para o outro, de jeito nenhum, você leia com atenção, levou década, mais de 10 anos, ele trabalhou, ralou, um moleque que vem de um terra, lá, aquela época Israel nem tinha nome de nação Israel, um tribo, por isso ele chama ele de hebreu. Sabe o que significa hebreu? Aquele que mora além do rio. Ele atravessou o rio. Um fulano que mora atrás do rio. Isso que era o nome da sua nação. Hebreus, hebraico. Ele viveu assim. Aí ele chega, realmente ganhou confiança, né? E chega como mordomo e cai para cadeia de novo. E essa vida é cheia de azar. Não para de sofrer. Imagina uma nação estrangeira, ainda ele foi julgado como se fosse violentador,
né, estuprador da sua senhora. Imagina, pessoal. Ele foi colocado em detenção assim. Um homem acabado. É um homem que só vive na beira dos penhascos. Capítulo 50, Gênesis capítulo 50, versículo 20. Quando ele encontra com seus irmãos, com a última palavra que ele fala. Como que ele fala? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vezes agora, que se concebe muita gente em vida. Gênesis 50, 20. Gênesis 50, 20. Cássio Einstein. Tá, obrigado. Vamos ler todo mundo junto? Vós, na verdade, mal contra mim, porém Deus, para fazer. Ele falando, José, sim, vocês fizeram mal, maldade comigo. Mas como que vocês podem vender um irmão? Ainda tudo bem, mas vende para um comerciante mercenário, para outra nação, que levou, esse ambulante levou ele até Egito. Você acha que o quê? Um estudo, intercâmbio, exchange course, para aprender língua egípcia lá? Ele foi vendido como escravo totalmente. Ele foi lá. Irmão, pensa, ralou sua vida. Mas ele falou, vocês fizeram maldade contra mim, mas Deus transformou. Deus fez isso para bem. E agora olha para mim. Não somente vocês que viveram, toda outra circunvizinhança, outras nações, vivendo por causa dele, sua administração, por causa de um homem. Não somente Egito, mas outros países, tudo. Mas uma vida miserável que ele tinha, né? Pensa bem, ele encontra seus irmãos depois de 30 anos. Imagina, irmãos, pensa comigo esse cenário, que um homem vendido, quando era moleque, jovem, foi vendido. Aí depois de 30 anos, assim, você encontra seus irmãos. Você não tem vontade? Vontade de comprar uma metralhadora aí? Você não tem vontade de comprar uma tonelada de dinamite para cada pessoa? Você não tem? Mas ele falou, vocês me trataram horrível. Mas o quê? Deus inverteu isso para bem. Olha, irmãos. Historiador Toynbee, ele disse, na nossa vida, a história humana, que tem muitas coisas que faz essa uma virada da nossa vida, a história humana, que Deus usa esse mal para bem. Isso chama regra da virada. Existe essa virada. Uma coisa bem, só um exemplo que a gente pode tocar, que é, por exemplo, o Império Romano. A gente fala assim, todos os caminhos para... Não sabe provérbio, estuda um pouco, pessoal. Todos os caminhos para Roma. Não tem esse provérbio? Isso quer dizer o quê? Roma fez muitas estradas boas. Para que eles fizeram estrada? Para quê? Para conquistar outro país e dominar e administrar e receber imposto, não é assim? E vencer e ampliar seu império. Uma ambição. Por isso que eles fizeram todas as ruas, avenidas, estradas boas. Para acabar com o mundo inteiro. Mas, sabe o que aconteceu com essa estrada? Por causa dessa estrada, na igreja primitiva, o evangelho espalhou no mundo inteiro. Ainda com essa perseguição. Você acha que o Império Romano, o imperador, fez pensando que depois a gente conquista primeiro, depois vocês usam para evangelização. Será que eles fizeram isso? De jeito nenhum, pessoal. Não, eles capturavam, matavam no ar livre, teatro ar livre, era comida, brinquedo de leões famintos, não era assim? Mas aquela toda a estrada foi usada para a evangelização, que o evangelho chegou até hoje, até o Brasil. Imagina, pessoal. José também era a mesma coisa. Muita gente coloca esse nome, né? Por exemplo, quando você tem filho, coloca José, outro coloca Daniel. Mas eu penso, né? Tem que tomar cuidado, colocar nome, né? Porque José não é bom, mas pensa como José sofreu.
Se você quer que seu filho seja José, você tem que orar muito. Primeiro ele tem que sobreviver. Primeiro ele tem que ser vendido como escravo. Você quer que seu filho seja vendido lá na Somália, lá capturado de piratas? E vive lá 30, 40 anos? Aí você pensa que seu filho morreu, aí de repente um dia para o outro, você encontra? Isso que você quer acontecer? Então coloca seu nome, José. Você quer que seu filho sempre se encontra no caverna de leões famintos? Sempre ele está ameaçado e pronto para colocar na fornalha de fogo? Então coloca o nome Daniel. Por isso que Daniel assa bem carne, né? Todos os melhores assadores de carne se chamam Daniel, porque já se experimentou fornalha de fogo. Pessoal, tem que pensar bem. Cada nome tem muitos pesos. Irmãos, e assim, na beira do penhasco, realmente a gente tem medo das pessoas ou a gente tem confiança no Senhor? Ou, na beira do penhasco, você espera ainda a graça de Deus, porque somente a graça de Deus que pode transformar o mal para bem. E o último, vou terminar o último. O último é o quê? Realmente você pertence ao lado da verdade? Na minha vida pastoral, muita gente, cristãos, fala assim, quando tem um momento muito difícil, eles falam que, pastor, Deus está comigo. Sim, Deus está contigo. Quando você tem uma situação muito encurralada, sem explicação, você já cansou de falar, cansou de justificar, mas lá no fundo do seu coração você fala, Deus está comigo, o Senhor está comigo. Vamos falar assim? Quem sabe entre nós hoje, alguém se encontra que sua vida está de pé na beira de um penhasco perigoso. Quantas vezes a gente experimentou e a gente fala que Deus está comigo? Mas eu desafio. O que é verdade, pessoal? O que é verdade? O que Pilatos perguntou? Então, o que é verdade? Porque disse Jesus, se você se conhece verdade, você ouvirá a voz. Se você conhece verdade. Então ele pergunta, o que é verdade então? Irmãos, verdade é o quê? Que o homem não é capaz de te salvar. Todos os homens estão sob pecado. Pecado se tornou dono da nossa vida. Morte chegou. Todo mundo tem medo da morte. Mas Deus enviou o seu Filho unigênito, chamado Jesus Cristo. Quem creu em Jesus, viverá. Não pelo o que a gente pensa, não pelas nossas atividades, mas sim, realmente lá no fundo do nosso coração, se a gente conhece Jesus como meu Salvador, Ele nos libertará. Ele é meu Salvador. Mas o que é verdade, irmãos? Muita gente fala, Deus está comigo. Você não acha que Deus está contigo? Você não acha que Deus, essa situação está difícil, mas se Deus, sua presença aqui, vitória é minha, Senhor, sua presença. Mas eu pergunto, irmão, tem coisa mais importante do que isso? Tem coisa mais importante que a presença de Deus? O que é isso? Eu pergunto, irmãos, responda, fundo no seu coração. Não precisa abrir a boca, porque sua boca pode mentir, mas seu coração. O homem olha exterior do humano, mas Deus olha interior da pessoa. Não precisa falar como amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não precisa falar. Se Deus quiser, Ele vai tirar da gente. Senão a gente vira churrasco mesmo. Mas a gente vai entrar, fornalha de fogo. E também queremos ver que Deus é esse. Irmãos, sabe o que é importante? No momento mais difícil na nossa vida, você tem que perguntar: eu estou ao lado de Deus? Não se preocupe, Deus sempre estava contigo. Deus sempre está conosco. Sua presença é sempre conosco. O problema é o quê? É minha presença. Onde você estava? Onde você inclinou? Aonde você olhou? Aonde você busca? E daí você fala que Deus está comigo?
Deus é meu lado. Aí eu pergunto, você realmente fica ao lado de Deus mesmo? Você não fica ao lado dos homens? Você não fica ao lado das pessoas labiais? Você não queria ser respeitado? Você não queria ser acolhido a sua vida pela multidão, pelas pessoas? Qual é seu lado? Seu lado não era lado dos homens, não? Seu lado não era lado daquela comunidade, lado das pessoas? Qual era seu lado? Lado que pessoas que bajulam a sua vida, lado que pessoas que falam que você está bem, você tem razão, você está ao lado de quem? Você está ao lado de Deus. Deus sempre ficou ao seu lado. Mas será que eu não estava de costa de Deus? E falando que onde está Deus? E perguntando, Deus fica comigo. Ele sempre estava comigo. Ele sempre estava conosco. Quer uma vida virada? Eu quero que minha vida tenha revanche. Eu quero que minha vida, todo mundo acha que acabou aquela vida, apagou. Mas como se fosse aquela vela de aniversário. Morreu, mas não morreu. Acende de novo. Pessoa sopra. Só sopra. Quando a gente sopra, se bolo não é seu, a gente cuspe, né? Você acha que sua pessoa sopra? Não sopra muito. Não sopra muito sobre o bolo dos outros. Não é assim. Mas Isaías estava certo. Deus, Ele deixa caniço quebrado. Porque Ele é poderoso. Ele tem vida. Até caniço quebrado o quê? Ele cura, vivifica. Ele disse, não apaga. Vagarosamente, queimando sua chama, apagando. Mas Deus fala, não, eu reacenderei. Já imaginou sua vida virada misteriosamente na beira de um penhasco, que todo mundo te olhando, que você está frito. Agora você acabou. Nós veremos o quê? Seu fim. Aquele sofrimento, aquela dificuldade, aquela escuridão, aquelas tristezas, aquelas lágrimas. Mas todo esse tempo o quê? Deus estava trabalhando. Quando eu estava na beira do penhasco, Deus estava trabalhando por mim. Quem que pensa, hoje todo mundo é essa multidão, sacerdote, grupo de Anás, grupo de Ceifa, Caifa, grupo de Pilato, todo mundo pensa que esse homem, um judeu, se chama Jesus, vai morrer agora. Mas ele será o quê? Salvador. Rei dos reis, Cordeiro assentado no trono, nosso único que é digno de receber nossa adoração. Ele é água viva, ao mesmo tempo ele é rocha inabalável. Sim, ele é o quê? Cordeiro assentado no trono, ele é leão da tribo da Judá. Ele, um homem menino, que nasceu manjadouro de animal. Mas aquele que crucificado, irmãos, Ele é nosso Senhor. Agora eu pergunto, de que lado você está? De que lado? Quando acontecem coisas difíceis na sua vida, perigoso, lembra bem. Não olha pessoas. Você acaba decidindo errado pelo medo das pessoas. Só confia no Senhor. Espera. Não, pastor, eu esperei demais, agora não dá. Espera. Não, Senhor, eu esperei demais, não dá. Espera até que o mal transforme para o bem.
só preocupe uma coisa. Não preocupa que Deus, sua presença, mas preocupa com a sua presença. Onde você está? De que lado você está? Terminando a palavra de Deus aqui, que povo que sempre trabalhou como escravo. A única coisa que sabe fazer é fazer tijolo. Não é judeus, escravos lá no Egito? Um dia ele foi solto, após ter realizado 10 pragas, grandes milagres. Cada milagre é grande, não é assim? Depois que acabou tudo isso, Deus levou eles aonde? Deus levou aonde? Marginal Tietê? Levou para onde? Mar Vermelho. Se você olhar bem esse mapa, dá uma olhada nesse mapa. Egito, saindo do Egito, terra Gósen, para terra prometida a Canaã. Tem uma rota. Eles pegaram a rota errada. Será que tinha trânsito muito? Véspera de feriado prolongado? Waze. Conhece o Waze vocês? Cuidado com o Waze. Quando está trânsito terrível, ele manda qualquer rua. Tá. Aí o Waze manda para Mar Vermelho, porque tinha muito trânsito no deserto. Se você ler aquela Bíblia direitinho, lá está escrito: Deus conduziu o seu povo para o Mar Vermelho. Por quê? Judeu era o quê? Vikings? Que gosta de mar? Tinha muita saudade? E fazer barco com tijolo? Levaram eles para o mar. Lá Deus falou: faz tenda aqui, frente do mar. E atrás está vindo quem? Aquela tropa severa, cruel de Faraó, para matar ou capturar. Está vindo aquela tropa, elite dos elites, aquela tropa severa, fera, cruel. E frente tem o quê? Frente tem o quê? Mar. Acho que a maioria não sabia nadar. Porque eu vi esse cenário. Vocês não sabem, eu vi esse cenário lá na África. Quando caiu a África com a ascensão de Mandela, todos os africanos que realmente entravam na piscina, porque naquela época, irmãos africanos não podiam entrar na piscina dos brancos. Eu vi aquele cenário. Um dia abriu. Piscina pública lá é fantástico. Agora entrou, tudo nativos africanos, irmãos. Adultos, velhos, crianças, todo mundo. Centenas, meia dúzia de brancos, centenas entraram. Eu estava aí, piscina. Sabe o que eles fazem assim? Hoje tem que fazer esse cenário, tá? Eu não sou sempre assim não, tá? Tem água. Eles falam assim: água! Tem medo de água. Eles ficam bebendo água. Tu pula, não pula. Nunca pulou na água. Brincou no ribeiro, não é assim? Com hipopótamo e crocodilos. Mas uma piscina olímpica, nunca mais. Tem medo. Eles ficam assustados, porque a água é muito limpa. Então eles colocam. É coisa para chorar. Eu estava chorando vendo aquele cenário. O que o homem fez maldade com esse povo? Gritando. De felicidade. Mas não entra água. Depois leva bronca de guarda, né? Fiscal, homens brancos. Leva bronca. Por quê? Porque entra com sapato, com roupa toda. Porque nunca comprou uma sunga, roupa de banho. Então depois, aí também não dá, né? Entra com tênis tudo lá. Mas porque nunca entrou. Judeus são pior. Está no Mar Vermelho. Você acha que vai passar um cruzeiro ali? Porque Deus levou. Nunca esquecer na sua vida. Nunca que ele estava à beira do penhasco mesmo. Aquele mar ia devorar e engolir todo aquele povo. Que por causa de José foram 70 pessoas de família de Jacó.
Passou 400 anos e esse povo, só varões ou homens, eram 600.000 pessoas. Toda criança, mulheres, somando mais 2 a 3 milhões de povos estavam lá. E a onda era grande. Era suficiente 2, 3 milhões realmente engolir de uma vez. Uma bocada, marear, consumir tudo. E atrás, vindo com lança, espada, tudo. O que você prefere morrer? Afogado ou espada? O que você prefere? Com um tubarão ou decapitado? O que você quer? É só escolher. O que você quer? Mas se abriu. Como pode esquecer isso? Como? Não dá para esquecer, né? Não dá? Deus nos ajude para não esquecer mais. Esse povo esqueceu depois. Você acha que somos melhores? Judeus são melhores raças, a gente não fala. Até eles se esqueceram. Então, para mim, que eu sou descendente de coreano, muito mais fácil esquecer. Eu vi ontem reportagem de um homem que estava Auschwitz, 90 anos de idade, ele estava morrendo. Como ele podia esquecer aquele campo de concentração? Mas se esquece, pô. Não esqueça. Se você tem sofrimento, se você tem dificuldade, aí é momento de o quê? Que realmente quem você confia. Confia no Senhor ou você tem medo das pessoas? Aquele momento de dificuldade, você dá para saber. Você realmente espera somente a graça de Deus? Então espere até que o mal se transforme para o bem. Agora, não precisa gritar. Não precisa rogar que Deus fica comigo. Deus fica comigo. Deus fala assim, eu sempre fiquei contigo. Agora vira a costa para mim. Vira para mim. Eu estou ao lado de Deus. Isso que a gente tem que ver. Vamos orar nesse momento. Cada um ora. Cada um, eu não sei que tipo de beira, de penhasco você está. Mas ora. Esse momento que nós saberemos que a gente realmente confia no Senhor, ou a gente tem medo das pessoas. Nesse momento que nós saberemos realmente a gente confiar na graça de Deus. Você tem capaz de esperar até que o mal transforma para o bem. Para de gritar, para de rogar que Deus fica comigo, Deus me ajude, Deus... Não, Deus sempre estava no seu lado. E agora, olha para o Deus. De que lado você está? E esse penhasco, a gente não pode esquecer. Aquele mar vermelho, não pode esquecer, povo de Deus. Porque o homem atravessou o mar. Onda gigante, não é assim? A gente não tem medo de onda gigante? Onda gigante. Tem uma pessoa que gosta de onda gigante. Sabe quem é? Surfista. Quanto maior, melhor. E a gente, quanto não tem, melhor. Mas para surfista, maior onda. Caras, eu vi, África do Sul, cara se espera. Água gelada, espera meia hora, 1 hora. Aquela onda grande vem para mim. Ele não pega, ele espera mais. Aquela paciência, pega uma onda. Sofrimento quanto maior, é melhor para surfista da vida. Claro, nossa igreja não tem alta de pranchas de surf, não. Também muito exagerado. Não é assim. Só você tem que ver todo domingo plancha para lembrar. Está meio difícil. Muito difícil. Mas lembra. Onda é maior onda é melhor ainda. Quanto maior, melhor. Para quem sabe surfar. Surfar, né? Surfar. Irmãos, lembra bem. Que tipo de Deus que você acredita? Então venha a tempestade, venha a onda, venha tsunami, venha.
Queremos ver sua graça, como que transforma esse mal para bem, e jamais esqueceremos. Oremos.